Você tem um sonho de ser famoso? De ser o melhor naquilo que faz? Mas o que você estaria disposto a sacrificar para ter o que quer? Seu tempo? Noites de sono? Ou a sua alma? Na década de 1920, nos Estados Unidos, surgia um tipo de música totalmente nova e diferente de tudo que já havia sido ouvido. Esse era o blues, que teve sua origem vinda de cânticos africanos. No final do século XIX, quem passasse pelas plantações de algodão, principalmente nos estados do Mississippi e Alabama, poderiam ouvir os escravos entoando cânticos tristes enquanto trabalhavam com afinco na lavoura. E esse estilo musical surgiu acompanhado de um músico lendário. Seu nome era Robert Johnson, que é considerado o rei do blues. No ano de 2011, a revista Rolling Stones considerou Robert Johnson um dos 100 maiores guitarristas de todo o mundo, ocupando a posição 71 no ranking. Mas e se eu te disser que existem diversas histórias de que o talento de Robert não teria vindo de um dom genuíno, e muito menos de treino e muita prática, mas sim de um pacto feito diretamente com o diabo? Mas vamos começar a contar a história da vida de Robert desde o início. O seu nome completo é Robert Leroy Johnson, e ele não tem uma data de nascimento confirmada, mas acredita-se que ele tenha nascido em maio de 1911, em Hazelhurst, Mississippi. Filho de Julia e Noah Johnson, Robert foi abandonado pelo seu pai aos 4 anos de idade. Foi quando sua mãe se mudou para Memphis e se casou de forma oficial com Charlie Dodds. Depois de algum tempo, Julia se separou de Charlie e se casou novamente, mas Robert não se dava bem com seu padrasto, que o agredia por ele não querer trabalhar na lavoura. Robert então usava o nome Dodds como seu sobrenome, mas por volta de 1920, ele tomou conhecimento de quem era realmente o seu pai, e a partir daí, ele queria ser chamado de Robert Johnson. Todos os estados ao sul dos Estados Unidos eram péssimos para negros viverem, pois toda essa região tinha uma cultura intensamente racista e vivia nesse período a era dos linchamentos, que era basicamente o espancamento de negros até a morte. Inclusive, jornais como o New Orleans State e o Daily News de Jackson, no Mississippi, escreviam manchetes indicando data e hora marcados para os linchamentos e convocando as pessoas a irem participar de tal atrocidade. Johnson então cresceu trabalhando nas plantações de algodão e com seus companheiros de trabalho aprendeu a tocar gaita e cantar. O blues nessa época era visto como música do diabo, pois enquanto as mulheres iam para a igreja, os homens estavam nos bares, gastando dinheiro e ouvindo blues, o que fez com que líderes religiosos locais dissessem que essas músicas eram do diabo, o que causava diversas brigas entre os casais na época. Aos 18 anos de idade, ele engravidou a jovem Virginia Travis, que tinha apenas 15 anos. Eles mentiram sua idade para poderem se casar, e foi nesse momento que aconteceu o que provavelmente foi a maior tragédia da vida de Robert Johnson. Ele perdeu sua esposa e bebê no momento do parto. Após essa tragédia, ele decidiu que gostaria sim de ser um músico e dedicar sua vida ao blues. Porém, ele não tinha muito talento. Ele até tentou tocar violão algumas vezes. Ele gostava muito de assistir os músicos Son House e Charlie Payton tocarem, e até tocou perto deles uma vez, quando disseram a ele que ele não era bom naquilo. Ele então de repente sumiu, parou de frequentar os bares para ouvir blues e ninguém sabia de seu paradeiro. Foi assim por pouco mais de um ano, quando ele apareceu em uma noite em um bar no qual os mesmos Son House e Charlie Payton estavam tocando. Os músicos então logo o reconheceram e perguntaram se ele estava ali para irritar as pessoas novamente tocando mal. Robert então pediu para que deixassem ele tocar só um pouco. Eles então permitiram, e o que viram a partir desse momento deixou a eles e a toda a plateia boquiabertos. O jovem Robert Johnson tocava com maestria,
Sua habilidade e técnica no violão eram algo que eles jamais haviam visto antes. Ele tocava acordes que os músicos nem mesmo conheciam, e logo ficaram chocados e pensando como aquele rapaz poderia ter aprendido a tocar daquela forma em um espaço de tempo tão curto. Após isso, podia-se ouvir pessoas dizendo que ele havia feito um pacto com o diabo para conseguir a habilidade necessária para tocar daquela forma. E os boatos ainda tinham detalhes, como o local onde havia sido feito o trato, que seria na encruzilhada da rodovia 61 com a rodovia 49, na cidade de Clarksdale, no estado do Mississippi. Existia também uma outra história que explicaria o talento repentino de Robert. Alguns diziam que durante aquele tempo que ele sumiu, ele voltou para Hazelhurst, sua cidade natal, para procurar o seu pai. Chegando lá, ele encontrou um homem chamado Ike Zimmerman, que na época era conhecido como o maior guitarrista do sul do Mississippi. Ele disse que o ensinaria a tocar, porém, a história conta que Zimmerman disse a ele que para aprender a tocar blues, ele devia tocar à meia-noite sentado em uma lápide. Essa versão da história ajudou as pessoas a terem ainda mais certeza de que Robert teria sim feito um pacto para conseguir seus dons musicais. Ele chegou a gravar várias músicas e algumas delas têm letras bem sugestivas que podem fazer qualquer um desconfiar ainda mais do que ele pode ter feito. Uma de suas músicas, chamada Crossroad Blues, em português Blues da Encruzilhada, ele diz que caiu de joelhos na encruzilhada e diz que ali ele conseguiu o blues da encruzilhada. Em uma de suas outras músicas, chamada Me and the Devil Blues, ele diz a seguinte frase: "No início desta manhã, quando você bateu na minha porta, eu disse, olá, Satã." Nessa mesma música, ele também diz, "Eu e o diabo andamos lado a lado." A morte de Robert, tal como sua vida, é completamente cercada de mistérios. Um amigo de Robert, chamado Sonny Boy Williamson, contou que certa vez eles estavam em Greenwood para tocar, quando Robert teria mexido com a mulher do dono do bar, que obviamente não gostou nada daquilo, e só esperou uma oportunidade de fazer alguma coisa. Robert então pediu uma garrafa de uísque, e quando o dono do bar entregou a garrafa para ele, Williamson notou que a garrafa estava com o lacre aberto e alertou Robert para que não tomasse daquela garrafa, mas ele ignorou o aviso e começou a tomar mesmo assim. Logo começou a se sentir mal e foi embora dali. Dizem que o homem havia colocado estricnina na garrafa, e assim, 3 dias depois, Robert Johnson teria morrido com grande dor e agonia. Mas também existem outras hipóteses. Alguns dizem que ele pode ter morrido devido a sífilis, pois era um homem muito mulherengo na época de sua morte, e outros afirmam que ele morreu devido ao fato de ter feito um pacto anos atrás, e que o diabo teria vindo buscar a sua alma. Ele estaria realizando um show em um bar, quando começou a ver sombras que se aproximavam dele. Assustado, teria saído correndo do bar, mas na rua, cães o teriam atacado e dilacerado seu corpo até a morte. E quando foi achado, estaria com seu violão ao lado e uma expressão tranquila em seu rosto. Vocês aí já conheciam a história de Robert Johnson? E o que acham? Ele fez ou não fez um pacto com o diabo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso tenham gostado, deixem seu like, inscrevam-se no canal se não forem inscritos e compartilhem com seus amigos. Mais uma vez, muito obrigado por estarem comigo até aqui e até a próxima.